Olá pessoal, de volta aqui ao estudo dos coeficientes da função do segundo grau. Agora nós vamos dar continuidade. Já estudamos o coeficiente A, aquele que acompanha o termo x ao quadrado, a questão da influência dele do sinal sobre o gráfico da parábola, a questão da quantidade sobre o gráfico da parábola. Já estudamos também a questão do sinal sobre o coeficiente dependente sobre a parábola, o que o sinal faz com essa parábola. E agora nós vamos quantificar. Quando nós vemos uma quantidade para aquele coeficiente C que está isolado, qual é a influência disso sobre o gráfico? É isso que nós vamos ver agora, tá? Então eu trouxe para ti aqui atrás dois exemplos, e nesses dois exemplos eu vou te mostrar como é que fica a questão da quantidade, né, do C sobre a influência do gráfico, beleza? Vem aqui comigo. Então a nossa função continua sendo a mesma. F de x, ax quadrado, mais bx mais c. Já estudamos isso aqui muito bem, já está fechado. Agora, estudamos apenas a parte de sinal. Quero saber agora a relação da quantidade. Ou seja, olhando para os termos A e C, eu já quero saber tanto a questão do sinal quanto a questão das quantidades. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui dois exemplos de função do segundo grau, e aí eu quero então saber, estudando, apenas analisando, sem fazer conta nenhuma, apenas analisando o coeficiente para saber se eu já tenho uma noção de como aquele gráfico está no plano cartesiano. Tudo bem? Então, olha só, esse aqui é uma função do segundo grau, e eu tenho essa determinada parábola aqui. Vamos ver se alguma das informações bate, primeiramente. Olha, essa parábola, ela está com a sua concavidade voltada para cima. Se a concavidade está voltada para cima, é porque o coeficiente A é positivo. Vamos ver se é verdade? X ao quadrado, o coeficiente está bem aqui. Qual é o número que está aqui na frente? O 1. O fato de não aparecer nada significa dizer que tem 1 multiplicando aí. Então, bem aqui, eu vou até colocar, existe um 1. 1, pessoal, é positivo ou negativo? Positivo. E se é positivo, significa dizer que eu vou ter minha concavidade voltada para cima. Então está certo. O gráfico está batendo com a função do segundo grau. Agora, em relação ao coeficiente C, vamos ver. Essa parábola, ela vem aqui, corta nessa altura negativa do eixo f de x ou y, né? É negativo nessa metade aqui, e o gráfico está cortando exatamente nessa parte de baixo. Portanto, se está cortando na parte de baixo, é porque nós temos C negativo. Você concorda? Vamos ver então a expressão x ao quadrado menos 2x, menos 1. De fato, o C é um número negativo, justamente porque ele corta na parte negativa do eixo f de x. Agora, uma questão importante. Professor, mas esse gráfico vem aqui de cima e depois ele retorna aqui para cima. Isso não influencia sobre o C? A única coisa que influencia sobre o C é o momento aonde a parábola intercepta o eixo f de x. Nada mais importa. Inclusive, a parábola ela sempre irá cruzar o eixo f de x e fará isso em um único ponto. De novo, a parábola sempre vai cortar o eixo f de x, mas fará isso sempre em um único ponto. Tudo bem? Então, não importa se ela está vindo de cima, se ela está vindo para lá. Isso aqui não importa. O que importa é o ponto de cruzamento. O ponto de cruzamento está na parte negativa do eixo f de x e, portanto, o C tem que ser obrigatoriamente negativo e é na verdade. Está aqui a confirmação. Ok? Vamos agora para o outro gráfico. Análise do outro gráfico. Vamos fazer o mesmo exercício. Eu tenho aqui essa parábola. Vamos analisar os coeficientes para ver se batem com a afirmação gráfica. Eu tenho, novamente, uma parábola com a concavidade voltada para cima. Se essa concavidade está voltada para cima é porque o A é positivo. Vamos verificar? X ao quadrado. O que eu tenho aqui na frente, novamente, pessoal? 1. 1 é que multiplica. Se não aparece nada, é porque eu tenho 1. 1 é positivo ou negativo? Novamente, positivo. Se esse 1 é positivo, é porque o A é positivo. E aí a concavidade deve estar voltada para cima, como realmente está. Ok? Agora vamos fazer a análise do C. Essa parábola, de novo, ela vem, corta aqui o eixo f de x, é só aqui que ela vai cortar, e depois vai embora.
A pergunta é, o valor de C, o sinal de C deve ser positivo ou negativo? Com certeza deve ser positivo. Por quê? Porque está cortando o eixo f de x na parte de cima. O encontro da parábola com o eixo f de x é na parte positiva. Então, o C com certeza é positivo. Vamos confirmar? O C é mais 3 e é positivo. Tudo bem? Professor, mas essa parábola vai até lá embaixo, ela cruza aqui o eixo x lá embaixo e volta, isso não influencia sobre o C? Não. O eixo x, para mim, nem interessa para a análise do C. Tudo bem? A única coisa que me interessa é, de fato, o cruzamento com o eixo f de x. E esse cruzamento se dá na parte positiva, portanto, ser positivo. O que acontece com o resto não interessa. Aí são outras análises. Tudo bem? Ok, pessoal. Então, os gráficos estão batendo com relação aos dois coeficientes que nós já estudamos, o A e o C. Bom, só que o A, a gente já conseguiu definir tanto a questão do sinal quanto a questão da quantidade. O C, por enquanto, só a questão do sinal. A minha proposta agora com vocês é o seguinte. Olhando as funções do segundo grau que aqui estão, simplesmente olhando, eu posso saber aonde a função vai cruzar o eixo f de x, além de saber a questão do sinal, se é na parte positiva ou se é na parte negativa, eu estou interessado agora em saber exatamente quanto é esse valor f de x vem aqui. Qual é essa negatividade que aqui tem. Ou aqui, quanto é essa altura que eu tenho para f de x. Não quero mais me interessar apenas pelo sinal, quero saber o exato valor desse ponto aqui. Tá? Como é que eu faço isso? Dá para saber? A resposta é sim. Você consegue saber, mas antes de saber isso, você precisa retomar uma análise que eu fiz em um dos vídeos sobre o plano cartesiano. Qual é essa sacada? Vejam bem. Aqui nós temos o eixo x, correto? O eixo x, após o cruzamento aqui com o eixo y, do lado direito é positivo e do lado esquerdo é negativo. E o que acontece exatamente nessa direção onde nós temos o eixo f de x ou o eixo y? O x vale exatamente zero. Olha, se aqui é positivo e aqui é negativo, o que acontece entre eu passar do positivo para o negativo? Eu tenho que passar pelo zero. E a passagem pelo zero se dá exatamente em cima desse eixo f de x. A mesma coisa aqui. O x para cá é positivo e o x para cá é negativo. O que acontece quando eu venho do positivo para o negativo? Eu tenho que obrigatoriamente passar pelo zero. E onde é que está esse zero? Exatamente nessa direção, onde está o eixo y. Tudo bem? E aí tu começa a perceber o seguinte, que todo e qualquer ponto que eu pegue sobre o eixo f de x ou sobre o eixo y, o x vale exatamente quanto, pessoal? Zero. Essa foi uma questão que eu abordei lá naquele meu vídeo sobre o plano cartesiano. Qualquer ponto que eu pegue em cima, exatamente em cima do eixo f de x, exatamente em cima do eixo f de x, o meu x é exatamente zero. Então isso já é um grande indício de você determinar esse ponto aqui, porque esse ponto está em cima exatamente do eixo f de x. Esse ponto também está em cima do eixo f de x. E nesse ponto você já sabe, essa informação já dá para você, que o x vale zero. E aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar na expressão que eu tenho. Por exemplo, para esse gráfico aqui, a expressão que eu tenho é x ao quadrado menos 2x menos 1. Confere? Então eu vou escrever aqui de preto. Olha só. F de x é igual. Eu vou fazer a substituição da informação que eu tenho. X igual a zero. Olha o que vai acontecer. 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 menos 1. Pessoal, quanto é que vai dar essa conta aqui? 0 ao quadrado, 0. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 1. Então, f de x é igual a menos 1, exatamente. Então, eu chego à conclusão que esse ponto de encontro é exatamente menos 1. Então, esse ponto que aqui está em azul, ele é negativo, porque eu já sabia que era menos 1, mas também representa exatamente o valor menos 1. Tudo bem? Vamos para lá agora, para o outro lado. Já determinei o ponto de encontro, agora eu quero determinar esse ponto de encontro. A mesma informação. Como este ponto está sobre a reta y, sobre a reta f de x, então, com certeza, o x vale zero. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar essa informação e jogar a expressão que eu tenho para a minha função. Vou fazer assim, f de x vai ser igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. 0, 0, 3. Então, f de x é exatamente 3. Ou seja, o ponto de encontro que eu estava procurando é exatamente 3. E aí tu percebe o seguinte agora, que
na expressão, olha, menos 1 cortou em menos 1, mais 3 cortou em mais 3, positivo. Então, quando você olha para uma expressão da função do segundo grau, quando você volta o seu olhar para o coeficiente independente, nesse caso aqui o C, que não vem acompanhado de x, você já sabe, sem fazer conta nenhuma, meu amigo. Aqui eu fiz essa conta só para te provar o que estava acontecendo. Mas sem fazer conta nenhuma, você já sabe aonde a parábola vai cruzar o eixo f de x. Então imagina só, que nós não tivéssemos esse gráfico e eu tivesse só essa expressão. Eu te pergunto, aonde essa parábola vai cortar o eixo f de x? Você olharia para cá e dizer, vai cortar em menos 1. Eu não sei como é que está com cavidade a princípio, né? Não sei para onde é que está, onde é que ela está vindo, para onde é que ela vai. Mas com certeza, em algum momento, essa parábola vai cortar o eixo y ou o eixo f de x na proporção menos 1, ou seja, na altura menos 1, como de fato acontece. A mesma coisa para cá, se não te der nada, se eu te der só essa função e eu te perguntar aonde essa parábola vai cruzar o eixo f de x, o eixo y, você vai olhar para cá, o termo independente vai dizer em 3, exatamente em 3, em y igual a 3 ou na altura 3. Certo? Então, a partir de agora, é essa construção que eu estou fazendo com vocês. Eu vou te dar uma expressão do segundo grau, de uma função do segundo grau, e apenas ao olhar para os coeficientes, você já vai ter uma noção de como está o gráfico da função do segundo grau, no caso a parábola, sobre o plano cartesiano, sem fazer conta nenhuma, só analisando os coeficientes. Tudo bem? Agora vamos passar para a análise do coeficiente b, que é um que está faltando. Vamos lá.